seria perfeitamente possível encontrar uma ambição política de dizer em 400 mil alunos não pode falhar. Como é que nós falhamos Isso. em 400 mil alunos? Bem, está bem, há uma curva de distribuição, há uns que vão muito longe, há uns, mas falhar, e isto acontece, há miúdos do primeiro, portanto, entre os 6 e os 10 anos que saem do primeiro ciclo sem saber ler nem escrever, como é que isto pode acontecer? Bem-vindos ao Women, o podcast da Lift que pretende dar voz a líderes inspiradores que, com a sua visão e prática, estão a contribuir para um futuro mais sustentável, mais competitivo e mais inovador. A nossa convidada de hoje é Ana Rita Bessa, CEO da Leia, uma mulher com carreira multifacetada, da academia ao mundo político, passando pelo seu setor e pela área empresarial. Nesta conversa vamos falar sobre a importância da educação para o desenvolvimento do país, e enquanto pilar estratégico da inovação e da coesão social. Bem-vinda, Ana Rita. É um prazer ter-te aqui comigo e contribuís para este projeto dos 30 anos da Lift. Obrigada, eu, Salvador, pelo convite. Oh, Ana Rita, tu és uma mulher extraordinária, uma mulher que... Podemos discordar já, desde o princípio. Discordar já, não, mas enfim, então concordamos em discordar. É uma mulher que fez muita coisa, que fez um curso de economia, que fez um curso sobre educação, que esteve na política, que está muito ligada ao sistema educativo. Conta-nos um pouco como é que foram estas tuas escolhas, como é que começou, foste para a economia ou porque quiseste, ou para a gestão porque quiseste, ou por alguma obrigação, e depois alguma paixão por detrás disto? Sim. Bem, enfim, não extraordinária, mas tenho procurado fazer várias coisas. Fui para a economia na altura, isto passava-se no final dos anos 80, princípio dos anos 90, e era uma altura em que muitos de nós íamos para estes cursos de economia e gestão porque era uma coisa à data e porque, na verdade, um bocadinho por exclusão de partes. Não tinha jeito para desenho, não gostava de ver sangue, aquelas quadraturas, aqueles desenhos mais ou menos óbvios. E, portanto, achei que a economia, mais até do que gestão, porque achei que a economia me poderia munir e comprovou-se assim de uma capacidade de raciocínio e de uma estrutura de pensamento que podia vir a ser útil em várias outras coisas e acho que assim aconteceu, embora ironicamente hoje em dia esteja a trabalhar em gestão, de facto. Sim. Mas Já somos dois economistas a trabalhar em gestão. pronto, Sim. acho que acontece a muitos, mas mantenho que a organização mental e o tipo de raciocínios que aprendi em economia continua a ser muito instrumental e útil para o trabalho que faço em gestão. Mas enfim, portanto, tirei o curso e comecei como o seria expectável numa carreira nas empresas, primeiro no Jerónimo Martins, enfim, depois na Média Capital e a certa altura, um bocadinho já, se calhar fora da época, um bocadinho tardiamente, tive uma crise existencial. Pronto, a pessoa depois descobri que se vai tendo várias ao longo da vida, mas aquela foi mais forte e na altura a Média Capital tinha sido adquirida pela Prisa, pelo grupo Pelos espanhol, espanhóis, sim. e o projeto reconfigurava-se nessa fase e eu achei que me sabia há pouco trabalhar para um acionista distante e ao mesmo tempo achei também que ao final de uns 8, 10 anos de carreira, na altura parecia imenso, não é? Tudo sempre muito relativo, que podia pôr essas competências que vinha adquirindo nesta área da economia e da gestão ao serviço de qualquer outra coisa que fosse na altura, agora nós temos um nome para isso, um propósito maior. Na altura sim. não havia essa palavra aplicada dessa maneira, mas que houvesse um contributo para o país. Portanto, a tua formação em Ciências de Comunicação vem depois? Vem depois. Ok. Então, tirei um tempo, na altura tinha 3 filhos, já pequenos, e achei que, um bocadinho se calhar até inconsciente, decidi tirar um tempo para pensar no que é que então poderia ser esse outro projeto. E foi um tempo muito rico do ponto de vista exploratório, falei com muitas pessoas e a educação surgiu foi emergindo, se calhar até é a melhor palavra, foi emergindo como uma área onde podia fazer sentido aplicar esta lógica que eu trazia comigo na gestão. E
coincidência ou não, estas coisas às vezes cruzam-se, não acredito propriamente em predestinações, mas as coisas trabalham-se e cruzam-se, e apareceu um projeto, que foi o projeto da EPIS, os Empresários pela Inclusão Social. Já lá vamos, exato. Exato. E foi aí que eu comecei a ganhar um verdadeiro gosto e um conhecimento mais enraizado sobre o que é a educação, qual é o papel que a educação pode ter na mudança de perfil de um país, e acho que começou um caminho que me traz até hoje, de várias, ou que me foi trazendo de maneiras diferentes, em pontos diferentes, nesses tais pontos que tu descreves, sempre à roda da educação e de como é que se pode Portanto, trabalhar a educação. cronologicamente foi a seguir à Mídia Capital, a EPIS, e depois da EPIS é que foi o curso mestrado. o mestrado em Ciências da Sim, Educação. porque Ciências da Educação. Ciências da Educação, porque percebi que, como em todos os meios, não é? Mas percebi que na educação, uma pessoa vinda da área de gestão era um corpo estranho ao mundo da educação. Todas as áreas são, agora sem sentido pejorativo, mas tem o seu quê de corporativo, não é? Tem o seu meio, a sua linguagem, o seu contexto, e para trabalhar na educação era importante eu estar validada, certificada, se quiseres, desse ponto de vista. E, portanto, ao introduzir-me no meio das escolas, percebi que era importante fazer uma formação, e fui à Católica fazer uma formação em Ciências da Educação, de Educação na área da administração escolar. Ok. Portanto, um bocadinho a puxar para a gestão, que era a minha área, não tanto a área pedagógica, na qual eu não tenho ainda hoje uma validação. Não é? Não, sim, mas enfim, a vida vai-nos dando muitas validações. Eu ia falar um pouco sobre a importância da escola e dos professores, mas falaste da EPIS, falamos já agora da EPIS e depois voltamos um bocadinho atrás. E neste EPIS foste diretor de um projeto chamado As Escolas do Futuro, e portanto já nessa altura, enfim, e o futuro está a mudar tão rápido. Exato, já na altura estava a mudar rápido. Já na altura estava a mudar rápido. Explica-nos um pouco o que era isto, o que é que era este projeto e o que era a EPIS. Então, a EPIS foi um projeto, não foi para mim, mas ainda Foi é um para ti projeto mas muito continua. válido, que talvez assim, eu acho que talvez dos primeiros projetos de relevo na área da educação que resultaram da responsabilidade social das empresas, respondeu ao repto na altura do Presidente da República, Cavaco Silva, num discurso, sabe, eu já não me lembro se foi do 25 de abril, foi do 5 de outubro, eu acho que foi do 5 de outubro, em que ele dizia que os empresários, convocava os empresários do país a retribuírem à sociedade e encaminhava essa retribuição para a educação. E daí surgiu este projeto da EPIS, Empresários pela Inclusão Social, que tinha como premissa a ideia de que é pela educação que se alcança a empregabilidade e, portanto, se pode criar riqueza e se tirar as pessoas de situações de exclusão, seja ela qual for. No fundo, promover o elevador social. Precisamente. Exatamente. E então a EPIS, à data, tinha 2 braços de trabalho, um que ainda se mantém hoje em dia, que era o trabalho de mediadores para a inclusão social, no fundo dizer, há vários miúdos em contexto escolar que, independentemente da sua proficiência e sucesso académico, não têm um conjunto de outros fatores, desde logo uma grande vontade de estudar, que podem ser trabalhados para que possam ter sucesso escolar. Portanto, há uma espécie de uma circunferência à volta da sala de aula de outras coisas que podem ser ajudadas por via de uma mediação e que lhes pode dar essa possibilidade de sucesso. Portanto, havia esse caminho, mas à data também tinha sido, com a Ministra da Educação da altura, que era a Maria de Lourdes Rodrigues, tinha sido alterada a governança das escolas, o modelo escolar de governança, para a figura do diretor. Ao mesmo tempo que se tinham criado também na altura, agora uma coisa que é mais comezinha, mas que eram os mega agrupamentos. Eram, Certo. no fundo, juntar as escolas em clusters, em agrupamentos que tinham a figura de um diretor. E o que se verificava era que, nessa altura, e se calhar ainda um bocadinho hoje em dia, mas nessa altura, decididamente, o diretor não sabia muito bem o que era isso de ser diretor escolar. Eram professores que, através de um conselho geral, uma espécie de um conselho de acionistas em que participava a sociedade civil, eram eleitos e depois viam-se a ter que gerir, e já vou qualificar um bocadinho isto, mas a ter que gerir uma mega organização, uma escola secundária, eram várias, não é? Uma escola secundária, 2 ou 3 escolas de terceiro ciclo, 2 ou 3 escolas de segundo ciclo, 4 escolas de primeiro ciclo, 3, portanto, era uma estrutura significativa. Era uma empresa grande. Sim, que tinha muita gente a trabalhar lá, muitos professores, muitos auxiliares de educação, psicólogos, e que tinha depois muitas relações e interfaces
com os vereadores, com os pais, com parceiros vários, e portanto de repente era uma mega estrutura para Portanto, gerir. um professor estava como CEO Precisamente, pronto. de um grande agrupamento com orientações de cima, Sim, 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 com sim, sim, orientações sim. muito dos ministérios, não é? E com muitos parceiros, com muitas exatamente. interfaces para gerir. Qual é que era a questão? Era, e que se mantém hoje em dia, não tinha um orçamento propriamente dito para isso. E também não tinha a capacidade de recrutamento, não é? Exato. Mas ainda assim precisava de aprender a tratar esta organização. E então fez muito sentido para mim e pareceu casar muito bem esta minha vontade de trabalhar num setor de cariz mais, vamos lhe chamar, mais social, mas para o qual seriam necessárias as minhas competências de gestão. E, portanto, No fundo era para qualificar era estas pessoas, assim, estes para induzir comportamentos de gestão em pessoas que precisariam de fazer, mas não sabiam exatamente como. E, portanto, tinha uma carteira, ao longo dos 3 anos em que estive na EPIS, tinha uma carteira de mais ou menos 100 escolas públicas, de norte a sul do país, um bocadinho à volta do eixo da A1, e fui, durante esse tempo, apoiada pela McKinsey em pro bono, nessa altura já, a trabalhar imersivamente no terreno, e, portanto, foi assim, verdadeiramente um mergulho no que é a vida de uma escola. E passei muito tempo dentro das escolas, numa posição privilegiada, em que podia estar em reuniões de conselho pedagógico, em reuniões com os coordenadores de departamento, em reuniões com os diretores de turma, a assistir a conselhos de turma e a perceber como é que é esta coreografia e como é que funcionava, para depois poder analisar e dizer, bom, isto pode-se otimizar desta e desta maneira, e umas vezes era acolhido, outras não. Tínhamos uma metodologia para o fazer, que depois até foi publicada num livro para tentar estruturar isto. Isso. E conseguiste ter resultados e conseguiste ver que isto de facto depois em alguns casos sim, noutros casos não. ou fez um progresso na altura e depois deixa de se fazer o esforço e aquilo regride tudo outra Como em vez. tudo, não é? Acho que quando deixas de induzir, quando deixas de pôr o fator de pressão para a geração da mudança, todas as organizações, toda a natureza, se não tiver esse impulso, tende a voltar ao seu default. Mas eu acho que sim, que induzimos mudança, também não só nós, várias outras instituições na altura tentavam promover essa alteração, desde logo o próprio Ministério, mas sim, vi alterações, mas também vi o que é que são as barreiras que hoje em dia eu acho que se continuam a verificar, com a enorme evolução, mas de facto eu diria que pelo menos estas duas, vamos pôr três grandes fatores. Os diretores de escolas não têm ainda hoje, têm alguma, mas não têm ainda hoje uma formação específica para os capacitar para serem administradores de uma organização que não é uma empresa, é uma escola e tem muitas Há um características roadbook do diferentes. Ministério, eles têm que o seguir, mais ou menos isto, não é? Mas faria falta, eu acho que faria falta, lhes ia falta uma formação adaptada ao seu métier. Algumas organizações continuaram a fazê-lo. A Microsoft, por exemplo, continua a ter um programa de lideranças para escolas, mas eu acho que faria falta à cabeça e de forma generalizada. Acho que, em certo sentido, em 3 fatores, portanto, um era o primeiro seria a qualificação dos formação, a professores. capacitação inicial de diretores. A segundo seria esta noção de que parece um bocadinho batota, não é? Gerem uma organização, mas depois não têm o orçamento, não têm a variável de controle desse orçamento. Isso continua a ser gerido centralmente pelo Estado, as razões são políticas, nós conhecemos, mas é difícil não teres as variáveis de gestão para gerir. Não é? Num dos podcasts anteriores que nós fizemos, o Pedro Santa Clara dizia que o sistema de educação parece uma gigante padaria em que o Ele governo tem essa imagem. Diz exatamente quais são E é um bocadinho a verdade. receita. Não é? E é um bocadinho verdade. Eu acho que se podia encontrar pelo menos uma gradualidade ou ter algumas bolsas em que de facto os diretores pudessem aferir ter mais autonomia. Mais autonomia na gestão do seu orçamento, com prestação de contas sempre, obviamente, Sim. não é? E consequências dessa prestação de contas, não é indiferente o que é que se faz com o dinheiro público, que é nosso. E a terceira coisa tem a ver com a formação, com os professores. De facto, continua a ser difícil para mim perceber, embora novamente a razão seja política, continua a ser difícil para mim pensar que um diretor tem um determinado projeto para um determinado contexto, e nem todos os contextos ao longo do país, ao largo do país, são iguais, mas depois os professores são colocados centralmente, não necessariamente adequados
de certeza muito validados, mas não necessariamente adequados àquele contexto. Portanto, E isso gera desacertos e misfits que um diretor vê, mas não pode atuar sobre eles. certo. E, portanto, acho que seria perfeitamente aceitável encontrar-se um modelo em que pelo menos uma percentagem dos professores pudesse ser... E isso vai acontecer hoje em dia por causa da falta de professores, não é? Sim. Pudesse ser resultado de um processo de entrevista e de escolha para aquele projeto, para aquele contexto. Um professor tem que... não pode ser colocado numa escola em contextos difíceis, socialmente desafiantes, e não ter o perfil para isso, não é? E acaba por ser colocado ali por E razões estar longe de administrativas. casa e estar, enfim. Ou isso também, não é? Há Portanto, uma série de aqui, fatores. sim, De resto, as carreiras públicas geridas pelo Estado têm muito este problema. A carreira dos médicos é a mesma coisa, a carreira dos precisamente. professores é a mesma coisa. Precisamente. Neste momento estamos a ter médicos a reformarem-se que nunca mais acaba, Os professores é professores a igual. reformarem-se que nunca mais acaba, e não há Há, de facto, atratividade há de resto para... imensos paralelismos entre essas duas carreiras e, na verdade, entre os dois setores, saúde e educação. Há imensos paralelismos nos desafios que enfrentam. Eu acho que há uma grande diferença entre os dois, trágica, que é, para mim, que é, na educação há uma pressão social, desculpe, na saúde há uma pressão social para resolver, porque do ponto de vista mediático, Claro. quando morre uma pessoa à porta de um hospital Não, ou passa cada horas à caso, espera de um cada hospital, grávida, tem cada uma doente, amplificação gigante. Na educação, eu digo sempre isto, na educação as pessoas morrem, salvo seja, há 20 anos, não é? Nós só 20 anos depois é que sabemos é que percebemos que o sistema não funcionou. não funcionou. E, Pois. portanto, o decisor político já não está lá, enfim, a pressão mediática não está lá, mas em certo sentido a consequência é também muito danosa. Quando a coisa não é bem feita, quando não é bem, Claro. o percurso académico não é bem percorrido, condiciona imensíssimo. Enfim, há sempre uma possibilidade de renovação, mas há um condicionamento muito forte do percurso de vida de uma pessoa, mas O professor, diferente no do que fundo, na saúde. é quem nos ensina depois da nossa casa e depois da nossa família, é quem está connosco, é E, em fundamental. alguns casos, em vez da nossa casa é da nossa Em família, vez de porque nós- nem todas as famílias são E iguais. muitos deles, por causa deste sistema ser assim, demitem-se um pouco desta sua função de educador, não é? E mesmo, enfim, da forma como as coisas estão, as redes sociais nas escolas, os telemóveis das escolas, há uma série de fatores que fazem com que o professor, a falta de educação das crianças em casa, que depois se transforma para a escola. Sim, e nem todos os contextos são iguais, não é? Eu acompanho assim, situações limites, pertenço a uma comissão de fiscalização dos centros educativos, que são, enfim, são os centros onde são colocados os miúdos que estão em situação de delinquência, mas menores e, portanto, não estão no sistema prisional, e cuja função é precisamente recuperá-los antes que entrem nesse outro sistema, e percebe-se nesses contextos que há muitas famílias que infelizmente não têm as condições, os próprios pais, as circunstâncias de vida, não permitem garantir esse papel primeiro da educação em casa, não é? E, portanto, nesses casos o Estado tem de facto um papel, ou a escola deveria ter um papel fundamental e muito basilar de garantir aquilo que a casa infelizmente não permite dar. permite ter. E nem sempre é assim. Mas, Ana Rita, na mesma nós estamos a ter uma evolução que é complicada, que é uma evolução muito centrada numa administração pública, mas com algumas evoluções. Sim, com imensas evoluções. Temos a ter menos abandono escolar, temos a ter, enfim, aquilo que se chama a geração mais qualificada de sempre, mas que depois tem uma qualificação de hard skills muito boa, mas de soft skills ainda muito também geracional, não é? É também uma não coisa é? um bocadinho transversal, não somos só nós. Nessa dimensão, Sim. eu acho que é um desafio um bocadinho transversal ao mundo, não é? Das soft skills e da capacidade de adiamento da compensação, de saber esperar, do valor do esforço, da paciência, da resiliência, são coisas que se vão perdendo um bocadinho, que eu acho que têm não só, mas alguma correlação com a agilidade dos tempos e também com as próprias redes sociais e com o que isso nos transforma, ou nos vai transformando sem nós darmos por isso, e que nas gerações mais novas eu acho que se vê muito a acontecer. Mas é verdade, eu acho que cá em Portugal concretamente temos vivido anos, nos últimos 30 anos, 20 anos, de enorme
crescimento do ponto de vista dos indicadores de sucesso educativo. E eu acho que isso também tem que se poder Tem que se celebrar. celebrar. Sim, completamente de acordo. Mas o que é que ainda falta? Isto mais no sentido de o sistema educativo é uma pedra basilar do desenvolvimento da nossa economia. Não só como elevador social para, de facto, quem está no sistema e que consiga medrar dentro da vida profissional, mas como também fator de desenvolvimento do país. E grande parte do desenvolvimento do nosso país está muito ancorado nesta questão da educação que progride, sim, mas não à velocidade que devia e não à velocidade que os nossos concorrentes, entre aspas, globais. Olha, eu acho que durante muitos anos, muitos anos, o esforço, e isso reflete-se no que dizias há bocadinho sobre o indicador de abandono precoce estar em níveis historicamente baixos, o que é ótimo. Durante muitos anos o esforço foi: temos que pôr toda a gente na escola. Pronto. E isso era o KPI, era toda a gente na escola. E isso conseguiu-se. Depois, a seguir, passamos para uma derivada mais complicada, que é a qualidade do que se faz na escola para garantir que estão todos lá. Então, o que é que nós agora fazemos com eles para garantir que todos, enfim, todos é sempre uma coisa um bocadinho de Miss Mundo, mas todos, na medida do seu potencial, fazem o seu melhor percurso possível. Pronto. Eu acho que aí é o desafio que ainda falta, ou que ainda falta trabalhar. É que não basta pô-los na escola, é preciso que eles saiam lá ensinados. Sim, é um tema para mim é um tema de equidade e se quiseres, eu uma vez ouvi uma frase, até foi ao Pedro Cisa Vieira, numa Petite Histoire que ele contou, numa conversa que ele teve com o Ministro da Educação da Finlândia, desculpa, com o Ministro da Economia da Finlândia, e o Ministro da Economia da Finlândia dizia uma coisa que me ficou e que eu acho que é mesmo gráfica de um desígnio, daquilo que se pode chamar um desígnio para o país. Ele dizia: bem, nós na Finlândia somos um país pequeno, somos 5 milhões de pessoas, não temos propriamente imensos recursos naturais, não temos petróleo, não temos lítio, não temos nada destas coisas que... Tem floresta. Temos floresta e, portanto, temos algum turismo, mas depois temos pessoas. E o que nós decidimos foi que o nosso melhor recurso eram as pessoas, e se eram as pessoas, havia que apostar em garantir que aquela frase que se tornou um chavão, uma frase de política americana do No Child Left Behind, nenhuma criança fica para trás, era mesmo verdade aqui. E, portanto, apostámos no sistema de ensino. E, de facto, isso verificou-se durante muitos anos que a Finlândia ocupava, hoje em dia não é tanto assim, mas ocupava lugares cimeiros nos testes internacionais dessa aferição. Pronto. E eu penso em Portugal de forma semelhante, não é? Acho que isto é completamente transponível para Portugal. Nós, por infortúnio da demografia, não somos assim tantos. Quando pensamos, por exemplo, e isto para mim é um número que me impressiona sempre imenso olhar, quando pensamos, por exemplo, no primeiro ciclo, do primeiro ao quarto ano, verificamos que quando eu nasci, quando tu nasceste, havia à volta de 900 mil alunos no primeiro ciclo, hoje em dia são 400 mil alunos, muitos deles migrantes. Pronto, já há uma fatia significativa de alunos migrantes. Portanto, em 50 anos caiu gigantescamente o número de alunos que está no primeiro ciclo. É uma queda brutal. E, portanto... E agora só está a aumentar por causa da imigração, e ainda sim. bem, mas claro, está a aumentar por via da imigração. E, portanto, pensas assim, bem, resolver um problema de 900 mil alunos, de sucesso escolar de 900 mil alunos, é completamente diferente de resolver um problema de sucesso escolar de 400 mil alunos. 400 mil alunos é mais ou menos Vila Nova de Gaia, não é? Se eu os conseguisse sentar todos era o Conselho de Vila Nova de Gaia. Portanto, é perfeitamente possível, seria perfeitamente possível encontrar uma ambição política de dizer: em 400 mil alunos não pode falhar. Como é que nós falhamos em 400 mil alunos? Bem, está bem, há uma curva de distribuição, há uns que vão muito longe, mas falhar, e isto acontece, há miúdos do primeiro, portanto, entre os 6 e os 10 anos que saem do primeiro ciclo sem saber ler nem escrever. Como é que isto pode acontecer? São tão poucos. Mas efetivamente nunca foi um desígnio de nenhum governo nos últimos 20 pôr a educação como o pilar Sabes que eu acho do desenvolvimento da nossa economia, não é? Acho imensa graça, e isto liga-se um bocadinho ao princípio da nossa conversa. Politicamente, tu has de reparar em todas as campanhas, agora por acaso nestas últimas campanhas eleitorais, de facto até se discutiu menos educação, para a minha grande tristeza. Mas é um clássico aparecer a educação como desígnio nacional, não é? Pronto.
mas depois, se fizeres um ranking dos temas mais discutíveis, ou como agora se faz com a inteligência artificial, se fizeres aqueles indicadores de sentimento do que é que se discute, não aparece tanto assim a educação. Portanto, há um desencontro entre a proclamação, que é real, da importância da educação, mas depois a prática. Se houvesse alguém a dizer No Child Left Behind, claramente... Porquê que é, não é? Porquê que é, Salvador? Porque era isto um bocadinho que discutíamos na educação, porque os ganhos de educação, embora sejam gigantes, e há estudos que medem isso, não é? Se eu puser €1 agora na educação, vai ter um efeito produtivo gigantesco mais à frente, por causa do princípio que te falava na EPIS, não é? Porque se eu conseguir sucesso escolar na maior parte dos miúdos, com grande probabilidade eles vão arranjar emprego e, portanto, não vão estar provavelmente pendurados em qualquer sistema de segurança social, vão ser felizes, vão ser mais capazes, vão ter famílias, vão constituir famílias, que era uma coisa também relevante para nós precisávamos de garantir o nosso futuro, até porque quando garantes o futuro não é só um tema de segurança social ou um tema de riqueza para o país, é porque passas a ter um stake no interesse do teu país, não é? Passa a ser, se eu não tiver filhos, o que é que acontece a Portugal daqui a 100 anos? Tem uma importância para mim diferente do que se eu tiver filhos cá, não é? Claro. E isso investe-me no futuro do país, torna-me um acionista interessado no que é que acontece no país futuro. Portanto, não é só por questões tangíveis, há aqui um intangível, uma palavra que agora está há pouco em moda, de patriotismo, parece, Sim. mas que não tem que ser entendida como uma coisa estranha, é um gosto e um interesse, este investimento no meu país, que se tiver filhos tem relevância. Portanto, isto tudo está um bocadinho ligado. Não é um bocadinho como os círculos eleitorais de 4 anos não estão um bocadinho contra isso. Claro. Porque é como plantar sobreiros. De facto, plantar sobreiros pode ser um grande negócio, mas é ao longo prazo e é para esta geração, para as gerações Por isso é que eu futuras, acho, sim, por isso é que eu te dizia que na saúde e mesmo assim, mas na saúde, seria outra discussão. Mas a saúde é um espaço mediático diferente. Precisamente, mas o problema é este, é como tu só descobres os problemas da educação de uma forma incompatível com os ciclos políticos. Por isso é que é tão importante, e eu acho que tem vindo a acontecer, esta convocatória das empresas ou das fundações ou do terceiro setor. Eu ia-te falar um pouco sobre isso agora. Tem vindo a acontecer, e ainda bem que tem vindo a acontecer, porque eu também acredito até ideologicamente, mas acredito porque vejo a acontecer que uma boa articulação entre o Estado e, aliás, até se calhar uma saudável e desejável articulação entre o poder político, Estado, e outros atores da sociedade civil pode resultar num bom casamento, numa boa articulação em prol da capacidade do sistema educativo ter melhores resultados. E eu vejo isso acontecer muito e, portanto, vejo isso com bons olhos. Não, preferia que fosse uma coisa... como é que eu tenho de pôr isto? Que fosse um assunto conversado abertamente e até aceite e promovido pelo Estado. Vamos assumir, não se pode chamar PPPs, não é? Mas vamos assumir que há uma boa colaboração de parceria entre o setor público e o setor social e o setor privado para o mesmo resultado. Mas, curiosamente, nós vemos, e aqui na LIFT vemos isso muito, porque estamos a trabalhar com um conjunto de associações e de fundações, com a EduLogo, a Fundação Dom de Azevedo, com a Fundação Pedro Queiroz Pereira, que agora lançou também com este foco, com a Fundação Santander, que também, enfim... E falaste do Pedro Santa Clara, que tem muitos projetos nesta área. Muitos projetos nesta área. Portanto, na realidade, nós estamos a ver isso a acontecer, mas de alguma forma desfasado com o que se passa no Ministério da Educação, eventualmente. Exato. Eu acho que faria muito sentido. Não há aqui uma ligação clara, não é? Mas as empresas estão a apostar naquilo que acham que vai ser mesmo o seu futuro. Eles precisam do talento, precisam das pessoas, precisam. E, portanto, é uma aposta a anteriori para perceber, para terem, no fundo, essa aposta ganha no futuro, não é? Eu acho que faz todo o sentido. Sobre isso, deixa-me dizer duas coisas. Acho que faz todo o sentido, vejo com ótimos olhos. Acho que ganharia músculo, ganharia intenção, ganharia consistência e, portanto, resultados se fosse feita
não, não sobre uma agenda do Ministério, não tem que ser assim, mas de uma forma conversada e concertada e alinhada com aquilo que é também a visão do Ministério da Educação. Portanto, uma harmonia entre estes players seria para mim altamente ganhadora, em vez de estar cada um a fazer, às vezes a inventar a roda sozinho. Exato. E se calhar em alguns casos, um caso clássico é o caso, por exemplo, de financiamento de bolsas para alunos, quer no sistema de ensino obrigatório, quer depois no sistema universitário, que é ótimo, mas às vezes estão todos a fazer a mesma coisa, quando se calhar há outras zonas a descoberto, por exemplo, a primeira infância, Sim. que ganharia muito se houvesse um fórum onde todos sentavam e diziam, bom, juntamos tudo aquilo que nós estamos a aprender, ou os estudos que estamos a fazer, e vamos lá identificar que zonas é que estão a descoberto e que podem ser cobertas pelo setor privado ou pelo setor fundacional. Estava tudo muito bem, não é? Na tua vida como deputada e como líder de uma comissão parlamentar sobre esta área da educação, tu vias isso acontecer, essa aproximação, porque também não é só a aproximação do governo com as empresas, é o governo, parlamento, empresas, partidos políticos, enfim, estarem todos coordenados à volta de um desígnio comum. Não, infelizmente não vi muito acontecer, mas tentámos promover muitas vezes. Algumas áreas é mais fácil do que outras, mas tentámos promover muitas vezes no Parlamento, por exemplo, na área da inclusão isso acontece imenso e é muito necessário haver esse diálogo permanente. Da inclusão, por exemplo, na área da deficiência. Promovemos várias vezes e deu muito gozo ver isso a acontecer, o diálogo entre as partes, entre o que o Ministério tentava fazer e as associações, muitas delas pequeninas, outras um bocadinho maiores, mas tipicamente muito pequeninas, estavam a tentar fazer. E porquê é que isso acontecia? Porque havia realmente uma necessidade, porque as associações desta área precisam muito de financiamento, precisam muito de portas abertas e precisavam ter interlocutores políticos para os fazer, seja na educação, seja na segurança social. Portanto, aí via acontecer. Mas tipicamente, mas eu também vivi o Parlamento numa altura em que se calhar quem estava, a força política que estava no governo, ou a conjugação de forças políticas que estava no governo, não olhava com tão bons olhos a essa colaboração entre um setor público e o setor privado e social, mais até privado, mas também social. Muitas vezes eu ouvi dizer a alguns setores que tem que se acabar com o banco alimentar porque estamos aqui não sei a fazer o quê. Pronto, não é? Sim, eu vivi os anos de Parlamento um bocadinho marcados por essa conversa e às vezes duramente marcados, e vivi uma altura ali particularmente complicada, logo de início, que foi a altura em que acabaram os colégios com contrato de associação, e que isso foi para ali foi uma guerra que eu travei complicada do lado da defesa desses colégios, que na verdade a discussão era sobre se o Estado devia financiar projetos que eram privados, mas que tinham financiamento público, em zonas onde para mim fazia todo o sentido que isso assim acontecesse. Foi uma batalha que perdi, eu e outros, e que me custou imenso, assim, logo para o primeiro embate, mas tinha esta lógica, não é? Tinha esta lógica de dizer, não tem que ser o Estado a fazer tudo. Exato. O Estado pode ter pensamento, pode ser financiador, pode ser estruturador, mas depois pode ter braços, pode ter um corpo com outros players que o ajudam a realizar a sua missão e não tem que fazer tudo sozinho. Claramente, quer dizer, hoje em dia temos muitas escolas públicas a fazer um excepcional trabalho. Sem dúvida, enfim, sem dúvida. E cada vez melhor, isso nota-se. Sobretudo com os meios que têm, mas sim. Os privados também têm um papel muito grande na educação, porque no fundo isto não se trata de pôr dinheiro no bolso dos acionistas privados, que é sempre aquela brincadeira que aparece. Sim, e voltamos um bocadinho a este tema da equidade. É uma discussão filosófica ou política que é, posicionando no contexto escolar, não é? O que é que nós preferimos? Eu prefiro ter escolas com diversidade social, cultural, e é-me indiferente quem é que a gere, desde que se assegure essa diversidade, ou, na verdade, escolas mais, e vou usar uma palavra um bocadinho forte, guetizadas, porque dependem apenas da capacidade financeira ou do código postal onde a criança tem a sorte ou o azar de nascer, mas que não fez nada por isso, não é? É uma condição de partida e que isso obrigatoriamente a coloca
numa escola que vai ter os meios que tem e ao lado até pode, a 10, 20 metros pode haver uma escola. Nós aqui neste concelho temos isto, no concelho da Alfragide onde estamos na Leia, concelho da Amadora, na verdade, verificamos que estamos na confluência de vários bairros sociais, mas também na confluência de várias escolas privadas de elite, não é? E a mim custa-me muito ver que os miúdos que nascem nos bairros sociais estão condenados a não poder sair do bairro. E é um sistema. E as escolas fazem, complicado. atenção, fazem a melhor que podem, mas o bairro é o bairro. O bairro tem droga, o bairro tem as casas escancaradas, as escolas, por muito que nós queiramos, muitas delas têm as casas de banho todas partidas e a 50 metros temos colégios de elite, mas que só podem ser frequentados por miúdos de elite. E é curioso que o incomoda-me. sistema mediático não trata desse assunto. Nós não vemos uma reportagem sobre esse assunto. Não sei, vemos reportagens. politicamente é um tema complexo, não é? Porque são de facto concepções diferentes do mundo. Isto que eu te estou a dizer é a minha concepção do mundo. Eu aprendi no Parlamento que pessoas com igual legitimidade democrática para lá estarem têm outra concepção do mundo. Entendem que se abrissem portas a esta minha concepção, minha, não é? Mas a concepção que eu defendo, claro. que isso então poderia levar à admissão do Estado de fazer as escolas públicas cada vez melhores, que eu acho uma coisa interessante, acho é muito utópica e como não vejo acontecer e como vejo que os recursos são limitados, não vejo possível e portanto preferia outro modelo e esse foi o modelo que eu defendi enquanto esteve no Parlamento, não com grande sucesso, tenho que admitir, mas defendi. Tu disseste na altura, quando saíste do Parlamento, combati um bom combate, completei a tarefa e guardei a esperança. Pronto, e é isto, não é? É Eu acho que combati as convicções que eram aquelas que o programa político que eu defendia e que coincidiam com as minhas, obviamente, não é? Em grande maioria, me fazia combater, portanto, senti-me a representar as pessoas que depositaram o voto no partido em que eu estava e no grupo parlamentar que eu representava. Algumas guerras ganhei, outras não, faz parte da dinâmica e da dinâmica dos tempos. Guardei a esperança porquê? Porque eu aprendi no Parlamento que embora seja duro, seja duro estar no Parlamento, seja duro estes combates, o escrutínio seja difícil, às vezes o escrutínio de intenções ainda mais difícil é, porque às vezes somos julgados pelo nosso valor facial e a nossa intenção era completamente outra, mas é a vida de adultos, faz parte. Mas percebi que é possível, nem sempre... Dá-nos uma carapaça diferente. Sim, mas também nos dá, ou pelo menos a mim, deu-me a noção de que nem sempre acontece, se calhar hoje em dia é mais difícil, mas é possível construir pontos. Para mim foi super importante perceber que é possível, a partir de não é sempre, mas a partir de visões diferentes e concepções diferentes do mundo, em alguns assuntos é possível encontrar pontos. E para mim ser pontífice, nesse sentido, é aquilo que deve ser o papel no Parlamento, encontrar, quando possível, os encontros de vontades que permitem progredir e não estar focada em encontrar as diferenças que só nos dividem. E tu continuas um pouco como ativista desta área, apesar de agora estar... Ativista não, mas empenhada. A palavra ativista hoje em dia ativista pela educação, portanto, sim, uma coisa boa, sim, não é uma coisa sim, má, não é? Sim. Mas agora no setor privado Sim. e na Leia e, portanto, numa empresa que é privada, mas que também trata muito da área da educação, está muito presente na área da educação e, no fundo, também contribui muito para o sistema. Não é? Sim, eu ao longo destes anos, desde que fizesse a incursão depois da tal crise existencial e que fiz a incursão para a EPIS, acabei por nunca sair do contexto da educação, mas tenho tido a sorte, para mim a sorte e o privilégio de trabalhar nesta área de pontos diferentes, não é? Na EPIS trabalhei dentro das escolas na área da gestão, no Parlamento trabalhei numa concepção mais cá de cima, não é? Mais de alto nível, mais da grande política, de como é que se pode influenciar o sistema, sistemicamente, embora muitas vezes também tratasse de casos, não é? Mas ali a questão era mais o sistema, e agora aqui na Leia, sim, nós fazemos manuais escolares, para simplificar, trabalhamos muito com escolas, trabalhamos muito com professores muito, e portanto, eu acho que nós na Leia temos uma coisa ótima, que é, temos muitas coisas ótimas, mas temos esta, que é, se nós fizermos bem o nosso trabalho aqui na Leia, tanto na área de edições gerais, nos livros, que toca à área cultural,
como na área de manuais escolares e tudo aquilo que os acompanha, que é, portanto, a área da educação, se nós fizermos bem o nosso trabalho, estamos a contribuir diretamente para a melhoria do sucesso educativo dos alunos. E, portanto, em certo sentido, às vezes brincamos aqui dentro a dizer, em certo sentido, nós não precisamos de fazer responsabilidade social, porque Já é fazes inerente, responsabilidade social, sim. é inerente à nossa atividade, não é? Há outros setores que têm essa questão para resolver. Claro que também fazemos, claro que temos uma preocupação maior do que simplesmente a produção do conteúdo educativo. Mas é verdade que é na medida exata em que nós respondermos às necessidades dos professores, conhecermos a realidade da escola e, portanto, o que é que ajuda. Este ano, por exemplo, percebemos, ou nos últimos anos, temos vindo a perceber que este tema que falávamos dos alunos migrantes é uma realidade super desafiante nas nossas escolas, não é? De repente, aparecem miúdos de imensas proveniências, não aparecem arrumadinhos no início do ano letivo, nem no ano escolar que lhes diria respeito, aparecem. E é preciso lidar, é preciso os professores saberem o que é que fazem com E, isso, no não é? fundo, tens aqui o problema da língua, tens o problema da cultura, tens o Cultural, problema de de chegarem integração, a meio do claro, período. tudo isso. E, portanto, E, portanto, tudo começámos a isso. desenvolver imensos materiais em papel e em digital para tentar ajudar os professores a trabalhar com estes alunos o melhor possível, porque é mesmo, hoje em dia há mais ou menos à volta de 140 mil alunos migrantes dentro do sistema. É muito aluno migrante É entrar no muito aluno sistema. migrante. E não falam todos inglês, que podia facilitar. E também os nossos professores não falam todos inglês, também é Sim, preciso que sim, se diga sim. isto. E, portanto, às vezes vemos coisas sui generis dentro das escolas, que é, teres um professor com o telemóvel, que já agora, esta coisa de proibir os telemóveis tem muito que se lhe diga, eu percebo, mas tenho aqui muitos mixed feelings com isso. Sim. Mas enfim, se puder abrir a exceção para ser usado com intencionalidade pedagógica, eu já vivo melhor com a proibição. Eu não gosto de proibições, mas pronto. Mas muitas vezes está o professor com o telemóvel a ouvir o aluno que depois traduz o Que que é traduz que. automaticamente depois. Não é uma coisa muito fácil de lidar, mas é que quando o aluno chega e fala ucraniano, ou fala chinês, ou fala outra língua qualquer Ou estranha, indiano, ou o seja o que que for, seja, exato. não há possibilidade de comunicação. Portanto, acaba por ter que ser o Google Translator que ajuda nestas primeiras E de facto a relações. inteligência artificial vai ajudar Vai muito ajudar nisso, imenso. vai ajudar muito nisso, mas na realidade o que deveria acontecer é que os miúdos rapidamente têm que aprender a língua e, É, portanto, esbatemos na falta de professores, exato. que também afeta a falta de professores de português de língua não materna, não é? E, portanto, o ideal seria eu ter os alunos a terem assim uma espécie de um módulo de inserção inicial em que compreendiam o básico do que é a cultura portuguesa. E repara, eu novamente não quero ser mal entendida, não estou aqui a entrar em loucuras de extrema-direita, não, é de integração, é da capacidade de aculturamento. Miúdos que vêm de culturas completamente diferentes precisam de perceber, miúdos e famílias, mas enfim, precisam de saber como é que nós funcionamos, se nos abraçarmos, que isso não é uma coisa complicada, se Sim, dermos um beijinho, isso não ofende, ou então se os ofende a eles, como é que tratamos isso exato. nos primeiros momentos, não é? Como é que se funciona dentro da escola, se nos sentamos, se estamos em pé, como é que estamos à mesa, isso tudo são coisas muito básicas, muito básicas, muito básicas, São questões culturais que mas são são questões importantes. culturais importantes para esta aculturação em favor E das pessoas que aqui chegam. como é que isso se resolve? Como é que essa aculturação se resolve? Haverá manuais? Haverá. Olha, nós este ano fizemos um manual de welcome para os alunos, Para os welcome em inglês, migrantes, terceira sim. língua para os alunos migrantes, precisamente que conta um bocadinho da nossa história, tem algumas dicas de como estar numa escola, mas em contexto escolar, não é? Claro, Pronto. claro. E vemos que isso funciona. Vemos algumas escolas a fazer isso, a criarem, às vezes até através das associações de pais, a tentarem criar, em esquema de voluntariado, o que nós diríamos nas empresas onboarding Onboarding, sim. destes alunos, não é? Como é que os trazemos para dentro da escola e dentro da sala de aula, e eu também vejo isso com ótimos olhos, porque de facto as escolas não têm, o inflow é tão grande, e também não estão todos na mesma escola, estão dispersos por várias escolas, que as escolas não têm capacidade sozinhas de dar resposta a mais isto, a mais este desafio, e portanto, os professores também não, e portanto toda a ajuda, seja das editoras, seja das associações que fazem a integração de migrantes, muitas, sei lá, o Serviço de Visitação aos Refugiados faz um papel extraordinário aqui, mas também não tem um footprint nacional, mas todos os que puderem, eu acho que
têm que ajudar as escolas, e o Ministério, também acho que o Ministério não tem vocação para resolver isto sozinho, mas todos temos que ajudar. Mas o Ministério mostra-se interessado na ajuda Mostra, toda que puder, mas não tem capacidade, não tem para absorver. capilaridade para Claro. chegar a todos. Portanto, é outro bom exemplo, e falo aqui, acho que é justo dizer, para trabalhar com associações que têm raiz local e que podem ajudar nesta aculturação inicial em benefício de todos, dos próprios alunos que chegaram, mas também dos outros que já estavam na sala de aula e que querem continuar a aprender, não é? Claro. Pronto. Mas, Rita, passando do sistema de ensino do secundário, do básico do secundário, para o ensino universitário e para depois as carreiras que os estudantes optam por ter, nós estamos a ver muitos migrantes a virem de fora para dentro, mas depois estamos a ver muitos formados, a serem formados em Portugal, muitos deles pelo ensino público, a irem para fora a trabalhar, e muitos deles nunca mais aparecem, não é? Alguns vêm, Sim. mas muitos deles nunca mais aparecem. Isto não é um pouco injusto, esta questão de nós estamos a deixar o nosso talento ir embora sem conseguir reter? Como é que nós conseguimos, de facto, ter lideranças e pôr o país a crescer quando o nosso talento se vai embora? Não é? Sim, injusto não sei se é a palavra, porque eu acho que as pessoas os miúdos, os jovens que tomam estas decisões, tomam-nas com racionalidade ou às vezes com a ausência de outras escolhas. Portanto, não sei, injusto para o país nesse sentido, Injusto não é? para o país. Sim. Eu acho que há... Injusto para eles, porque o país não lhes consegue dar as condições que eles merecem ter, não é? Sim, olha, eu sobre isso acho que eu vejo com bons olhos que se façam experiências internacionais Claramente. quando possível, porque o mundo amplia-se, percebemos outra escala de problemas, outros problemas que a nossa escala não nos permite ter e lidar. Portanto, como experiência, vejo grandes vantagens. Como permanência, sim, vejo esse tema da injustiça. Acho que em Portugal, claramente, é um assunto óbvio, não é? Nós temos um mercado pequeno, somos um país pequeno, temos um mercado pequeno, e acho que há duas características, ou duas condições que dificultam a permanência em Portugal. Tem a ver com salários, nós pagamos salários baixos, e ligado a esse tema, para mim, há o tema da fiscalidade, claramente, que não é amiga das empresas e não é amiga dos trabalhadores. Fiscalidade é um problema em Portugal, vamos ver, estão a dar passos para ser resolvida. Nós temos a questão do tax wedge, que é uma coisa inacreditável. Qualquer aumento vai 60% para o Estado. Nós aqui na Leia passámos a aplicar, embora ainda não estejamos a trabalhar ativamente nisso, mas promovemos a percepção de que num salário que pagamos, a contribuição empresarial em cima, que a empresa tem que fazer em cima desse salário é brutal. É uma forma de criar a percepção de que às vezes que o empregador, o patronato, não se aplica sempre, mas no caso, às vezes não pode fazer mesmo melhor, porque os encargos que tem que suportar ao Estado em cima daqueles que o trabalhador também já tem que pagar ao Estado, é uma carga brutal, e isso impede muitas vezes o pagamento de um salário melhor. Muitas vezes as pessoas não têm a noção de que uma pessoa que ganha 1.200 para passar a ganhar 1.400, o esforço que a empresa tem que fazer para isso é gigantesco. 60% do aumento vai para o Estado e 40% vai para o trabalhodor, portanto, e a empresa não gasta só mais 200, gasta mais 600. Não é? Eu adoraria e adoraria mesmo de poder pagar melhor, em geral, à Leia, aos trabalhadores da Leia e sobretudo nos níveis mais baixos, mas depois tem um efeito multiplicado por toda a cadeia, mas a verdade é exatamente essa, é que cada vez que eu tento e temos aqui uma política consistente de aumentos salariais, mas depois o que fica nas mãos das pessoas é de facto muito pouco. Acho que esse é um tema claramente onde é preciso trabalhar. Depois, um segundo problema tem a ver com este liga-se a progressão de carreiras, não é? Um segundo tema tem que ver com uma certa falta, e isso tem que ver com a escola também, vamos chamar de empreendedorismo que nós não fomentamos nos nossos miúdos nas escolas. E, portanto, o normal é os miúdos saírem à procura, os miúdos que não são miúdos, não é? Eu chamo miúdos porque agora, pela minha distância de idades, vejo-os cada vez mais como miúdos, mais jovens, mas não são miúdos necessariamente.
muitas vezes, e em muitos países isto acontece com muito mais naturalidade e em muito maior percentagem, da criação do seu próprio emprego e do seu próprio projeto, que não tem que ser assim para a vida. Podem começar com um projeto próprio e depois mudar a trabalhar por conta de outrem, ou o reverso, não é? Claro. Mas fomenta-se pouco e há poucos instrumentos para apoiar projetos próprios. Começa a haver alguns, mas eu acho que cada vez mais, num país como Portugal, faria muito sentido que miúdos que têm boas ideias pudessem criar os seus próprios projetos e terem com isso as condições, mas isso eu acho que começa até nas universidades, não é? As nossas universidades ainda têm um perfil muito académico, não tinham todas que mudar para um perfil mais empresarial, não era preciso, mas eu conheço aqui ao lado, em Espanha, universidades cujo curso está estruturado desde o início para uma forma muito mais aplicada. Começam logo a construir uma empresa desde os primeiros anos e são avaliados pelo que essa empresa é capaz de Capaz produzir. de fazer. Portanto, no fundo, é tentar encontrar ferramentas para que eles tenham o destino nas suas próprias mãos e não Exato. dependam de mais E ninguém. não dependam de mais ninguém. Não saiam no fim do curso e olhem agora quem é que me vai dar emprego. Pronto, e isso cultiva um bocadinho aquilo que também nós já falámos aqui, que Mas é isso faz-se na base também. faz-se não é? na base também, pode-se começar muito mais cedo e desenvolve estas outras soft skills de capacidade de correr risco, aprender com o erro, ter paciência, saber investir, Resiliência, que é ter uma coisa que às vezes resiliência, as pessoas não têm. investir significa esperar um bocadinho, não é? E esperar um As bocadinho. coisas não vêm logo, não é? E às vezes não vêm da maneira que nós gostamos. E estas outras formas de viver podem-se ensinar dizendo, mas aprendem-se muito melhor se forem treinadas no nosso próprio percurso, não é? E há histórias tão giras que se podem contar. São poucas e contam-se pouco, não é? Nós às tantas temos aqui uma espécie de startup nation que quisemos, com a história do Web Summit, quisemos que houvesse uma percepção global de que somos, mas na realidade não somos assim tanto, não é? E era mesmo importante que... Eu achava super importante que estas histórias aparecessem. Em escolas nós damos conta de imensos casos destes, de coisas até... Eu fico fascinada, confesso, às vezes com o que vejo, com os meios que as pessoas têm. Nós há pouco tempo nós temos um projeto que se chama Escola Amiga da Criança e nesse projeto vamos às vezes temos uma categoria de empreendedorismo e vamos ver o que é que as escolas apresentam candidaturas. Isso, salvo foi há 2 ou 3 anos que encontramos uns miúdos de secundário, já não me lembro, num sítio pouco provável, do interior, que tinham inventado uma pequena lancheira para o lanchinho da manhã em que os miúdos levam para a escola, toda ela biodegradável, tudo aquilo que não era em plástico, era num material que ao final de um tempo podia ir para o lixo. E de facto, penso assim, estes miúdos encontraram tinham uma realidade, tinham que levar uma lancheira para a escola, perceberam que aquilo era um problema, normalmente era de plástico, ao final dos anos ninguém sabia o que fazer com aquilo, Claro. deixavam de ser utilizada, e resolveram encontrar uma solução, foram falar com a indústria local, e foram à procura, e falaram com a universidade da zona. Portanto, há imensas histórias destas pelo país, de miúdos apoiados por professoras, de quem um professor universitário achou graça, por quem um industrial achou graça. Isso casou tudo para haver um projeto giro. Há imensas histórias destas, mas realmente nós não lhes damos essa visibilidade. Se dessemos, mas porquê é que nós não damos essa visibilidade? Porque nós verdadeiramente não lhe atribuímos um valor que ele tem. Que ele tem. Eu acho que nós estamos aqui já próximo do nosso tempo e a pergunta era como é que tu vês este sistema todo evoluir nos próximos 5? Eu às vezes digo 10 anos, mas já não se pode dizer 10 anos, tem que se dizer 5. É 10. E já é arriscado, não é? Já é arriscado. Porque, achas que nós vamos conseguir, de facto, como economia, como país, dar algum salto? O Business Roundtable que está-nos a querer pôr em 5 ou 6 o país mais rico da Europa. Isso é possível? Isso não é possível? Olha, como é que vês a evolução do nosso país nos próximos 5 anos? Tendo por premissa isto, está tudo a melhorar na base, mas ainda faltam coisas por fazer. Como tu dizes, não é? Hoje em dia qualquer coisa há mais de 6 meses tem o risco de envelhecer pessimamente. Não, porque também a o mundo inteligência anda tão artificial é uma depressa. coisa absolutamente Sim, portanto, inacreditável. tudo o que eu vou dizer agora pode correr muito mal e pode ser usado contra mim com muita facilidade. Mas eu não sou nada otimista, eu sou uma pessoa muito cética por natureza, é uma chatice, acho que a vida era muito mais fácil se eu fosse otimista. Mas nesta matéria eu acho que não há nenhuma razão objetiva, não há nenhum fado que nos condicione a não poder fazer melhor do que estamos a fazer. Acho que
há fatores que promovem isso, de facto. E continuo, volto ao princípio. Acho que a educação e a forma como nós educamos, não só do ponto de vista dos conteúdos, mas também na educação não formal, não é? Na maneira, no não dito, não é? Na maneira como a escola funciona, como, e até mais alargadamente do que a escola, na maneira como a sociedade funciona e como isso é interiorizado pelos miúdos, não é? Este nosso discurso sempre muito negativo, nada dá, as notícias que só contam o que não funciona, a coisa quase de, não, já estamos mesmo à espera, o PRR não vai dar nada, o não sei o que não é nada. Este discurso muito negativo sobre esta narrativa negativa sobre nós próprias é um fator que nós devíamos mudar para uma coisa muito mais prospectiva da nossa capacidade de fazer, porque nós somos capazes de fazer, e o exemplo disso, que é um exemplo banal, é que temos, para voltar ao teu tema da expatriação, temos não sei quantos expatriados que são uns carolas lá fora, e são os mesmos, não eram diferentes Sim, daqui, sim, portanto, sim, sim. é este contexto de acreditar que é possível que ajuda. Agora, o acreditar que é possível é discurso de mundo. É preciso juntar a isso meios. Claro. O tema da fiscalidade é sem dúvida um deles. O tema dos custos de contexto, um país que é muito burocrático e nós nas empresas sentimos muito isso, não é? E é engraçado, só mesmo esta nota, porque eu tenho estado dos dois lados, não é? Tenho estado do lado do decisor político e agora estando do lado das empresas, e fiquei um bocadinho bilingue desse ponto de vista, não é? E percebo que muitas vezes as decisões tomadas pelo decisor político verticalizadas, não é? A economia toma uma decisão, as finanças tomam uma decisão, a educação toma uma decisão. O stacking, não é? Não há um desígnio comum. E quando pões todas em cima umas das outras e és o receptor delas, percebes que de repente te vês confrontado sentada numa secretária com imposições na área do ambiente que são gigantescas, ótimas, mas gigantescas, que depois são acrescentadas pelas imposições das legislações de corrupção, acrescentadas pelas legislações laborais, acrescentadas pelas obrigações de fiscalidade, e quando somas tudo isto, tens uns custos de contexto brutais. associado a uma imprevisibilidade de regras, não política, porque essa é da vida, todos os holandeses também estão sem governo, os belgas vivem sem governo, nem é esse o tema. Não, mas é uma Europa hiperreguladora e os países um a regularem por país, cima. e um país muito regulador, com regras que mudam, e isso torna a vida muito difícil, muito difícil. Portanto, descomplexificar a vida das empresas, a vida de quem quer ser empreendedor, a vida do contribuinte, isto com base num discurso de que nós temos pessoas válidas, temos recursos naturais, não é só o turismo, também temos outros recursos. Não há razão para num país que tem a demografia que tem, pequeno, e o pequeno pode ser visto como uma chatice ou pode ser visto como esta oportunidade. Como a Finlândia vê como uma oportunidade. Como a Finlândia vê como uma oportunidade. Somos poucos, como é que nós não havemos de conseguir fazer melhor? Temos que nos saber organizar. Se fôssemos como na Índia, não sei quantos milhões, realmente é um problema de organização gigantesco, nem consigo imaginar. Nós somos tão poucos, como é que a gente não consegue pôr isto a funcionar? Temos que ser capazes de pôr isto a funcionar. Portanto, estabilidade política ajuda, fiscalidade ajuda, custos de contexto ajuda, desejar ajuda e se calhar, isto agora vai soar muito sui generis, mas se calhar, mais do que queremos ser perfeitos, mas sermos corajosos, vamos lá fazer isto. Se calhar não vai correr muito bem ao princípio, se calhar não sai tudo certinho, se calhar temos que pagar o preço de vez em quando haver alguns casos e casinhos que nós não gostamos de ver, mas em vez de estarmos a resolver todos os casos e casinhos com malhas super apertadas, vamos aceitar que vai haver alguns casos e casinhos, vamos avançar com as coisas. Portanto, para mim é por aqui. Na realidade não és uma pessimista nem uma cética, és uma otimista porque está aqui um conjunto de ingredientes que fazem com que... Se calhar estás-me a ver com outros olhos, diferentes dos meus. É muito giro. As pessoas veem-se de forma diferente daquelas que as outras as veem, não é? Rita, muito obrigado por esta nossa entrevista. Acho que foi muito interessante falar sobre a educação e falar sobre o futuro do país. Então vamos a isto, vamos fazer. Muito obrigado. Muito obrigada.